Primeira Guerra Mundial dá o golpe de misericórdia nos negócios de Percival Fargo. O empreendedor americano que tentou ligar as Américas com uma gigantesca malha ferroviária vê seus sonhos desmoronarem. Ele decide deixar o Brasil. Guilherme Guin está satisfeito com a derrocada do rival e a falência da Brasil Railway. Dispense os estivadores. 3 cargueiros cancelaram a chegada. E feche o armazém principal. Mas a guerra também afeta os negócios de Guilherme Guin. A crise do comércio internacional impacta diretamente o Porto de Santos. Mas o conflito causa um efeito diferente nos Matarazos. Com a queda nas importações, a produção das fábricas cresce imensamente. Ermelino controla tudo de perto enquanto o pai descansa na Itália. Já Martinelli decide combater a dificuldade de importação da maneira mais ousada possível, importando ainda mais. Você entende que há uma guerra? É muito arriscado, é uma loucura. Por isso que temos que aproveitar a guerra, não fugir dela. Vamos ser os únicos. Vamos fazer fortuna. No momento de crise, as regras do jogo mudam. E quem conseguir se aproveitar das novas regras vai enriquecer como nunca. Martinelli, eu não encontrei as apólices do seguro. Que seguro, Almeida? Como que seguro? Do campeiro, eu não encontrei. Você não encontrou porque o campeiro não tem seguro. Não há como ter seguro, Almeida. A seguradora estão cobrando uma fortuna. Não vale a pena. Você deixou o navio zarpar sem seguro, você perdeu a cabeça. Se ele afundar, nós estamos na miséria, Martinelli, miséria. É, mas se ele não afundar, você será um homem rico. Após se associar a Mário de Almeida e abrir a própria empresa, Giuseppe Martinelli envia o Campeiro, seu primeiro navio, para a travessia comercial do Atlântico em meio à guerra. O tráfego de importação praticamente cessou no Atlântico. Isso fez com que a demanda interna precisasse ser suprida pela produção interna. No caso do Martinelli, é uma coisa mais ousada. Ele estabeleceu uma empresa e arriscava fazer um comércio Europa-Brasil mesmo nas condições perigosas. Alguma notícia do campeiro? Moraldo! Senhor, ainda não. Talvez ele tenha... A aposta de Martinelli se paga. Após a venda de produtos brasileiros para a Europa, seu navio Campeiro retorna são e salvo, carregado de produtos importados. Martinelli e seu sócio fazem fortuna com a operação. A crise ela gera uma restrição a algumas questões, mas também ela te dá uma oportunidade para rever processos, para repensar formas, para encontrar soluções que talvez sem aquela pressão daquele momento a gente demoraria ou talvez nem fosse capaz de enxergar.
Martinelli investe ainda mais nos seus negócios. Tirando proveito do medo das outras empresas, ele amplia suas rotas de comércio no Atlântico em meio à guerra. Além disso, ele detém a representação da empresa estatal italiana de navegação, a NGI. Isso lhe deu uma condição de quase exclusividade no comércio marítimo no período e realmente ele conseguiu crescer muito com isso. Em apenas um ano de operações transatlânticas, a Martinelli S.A. acumula uma frota de 11 embarcações. Seu crescimento na navegação chama a atenção de outros empresários italianos, como Ermelino Matarazzo. E alguns deles começam a questionar seus parceiros comerciais durante a guerra. Tá vendo? Eu não te falei que esse Martinelli era um vagabundo. Tradimento, signor Martinelli. Sal para alemães. Alemães. Eles que na nossa terra matam nossos irmãos de fome. Uma vergonha. Senhor Carbone, são mentiras sem qualquer prova. Essas calúnias foram inventadas para provocar esse tipo de reação. Non ibabiari, Martinelli. Non ibabiari. É verdade, senhores. Não há nenhuma prova concreta. E o senhor Martinelli já se explicou. Realmente, senhor Matarazzo, não há prova. Mas não te fumo senza rosto. O senhor, por acaso, não é sócio de Mário de Almeida? Todos sabemos que Almeida é representante da empresa austríaca Kozulich. E a Áustria é aliada da Alemanha. O senhor tem conhecimento disso, não, senhor Martinelli? Va bene, mas isso não quer dizer nada. Que eu digo, não é possível. Ele ri da nossa cara. Por falta de provas, Martinelli foi inocentado das acusações de fazer negócios com a Alemanha. Mas sua imagem com a comunidade italiana fica desgastada. Quel coglione me enganou em público. Fingiu me ajudar enquanto me passava a perna. Ermelino Matarazzo, novo representante da NGI. Martinelli, você nem sabe se foi mesmo Matarazzo. Esqueça essa história, vai. Não, Almeida. Eu não vou esquecer. Sem a representação da NGI, Martinelli é forçado a investir ainda mais do próprio capital na sua empresa de navegação. Ele compra mais embarcações sucateadas e as reforma para a perigosa travessia do Atlântico. Agora é a hora de acelerar. Você enxerga a hora de acelerar, nem sempre você está preparada para acelerar. Aí você tem que ter um fator que é primordial, que todo empreendedor tem, que chama coragem. Em 1917, o Império Alemão retoma a guerra submarina irrestrita no Atlântico. Todos os navios, até mesmo os civis, seriam torpedeados. Mas companhias de navegação reduzem suas operações, abrindo ainda mais oportunidades para Martinelli. Licença, senhor. Eu venho falar em nome dos marinheiros. Eles pediram para falar com o senhor. Os riscos aumentam a cada dia. Nós precisamos de mais segurança. Antônio, seguro que temo basta. Mas, senhor, se algo acontecer... Antônio! Se os homens estão com medo de trabalhar, eu entendo. Mas tá cheio de marinheiro procurando emprego nesses tempos difíceis. Aceite minhas condições ou não, pra mim, dá na mesma. O que vai ser? Martinelli mantém as viagens sob as mesmas condições e com a mesma frequência. Mas pela primeira vez, a guerra atinge o Brasil diretamente. O vapor Tijuca, de uma outra companhia de navegação brasileira, é torpedeado próximo à costa francesa. Martinelli tem diversos navios na zona de guerra, próximos à costa da Europa. Morado, alguma notícia do Lapa? Não, senhor.
Já são 3 dias sem contato. Para controlar o transporte de produtos entre Brasil e Europa durante a guerra, Martinelli compra navios sucateados de Percival Fargo e inicia sua própria companhia de navegação. Representante da estatal italiana NGI, Martinelli monopoliza a rota Brasil-Itália. Mas acusações de que teria negociado com os alemães faz com que ele perca a representação para Ermelino Matarazzo. Essas calúnias foram inventadas para provocar esse tipo de reação. Ele se recusa a admitir derrota e aumenta ainda mais o número de travessias do Atlântico durante a guerra. Os riscos aumentam a cada dia. Nós precisamos de mais segurança. Aceite minhas condições ou não, para mim, dá na mesma. É uma jogada perigosa. E sem notícias do seu vapor Lapa há vários dias, Martinelli teme por seus negócios de navegação. Martinelli, notícias do Lapa. Afundaram o Lapa. É o risco do negócio, Almeida. Toda a tripulação foi salva. Não entendo por que você quer parar agora. Nós perdemos um navio. Foi o 3º navio brasileiro abatido nesse mês. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Por ser a única empresa disposta a se arriscar no Atlântico, Martinelli consegue, junto ao governo brasileiro, benefícios geralmente reservados a empresas estatais. Nesse mesmo ano, Martinelli transporta mais de 4.000 toneladas de café e cereais para a Itália e traz mais de 27.000 toneladas de produtos diversos da Itália para o Brasil. Cada travessia lhe rende fortunas. Num momento de guerra, onde o comércio internacional tem uma queda, a própria moeda nacional acabou sendo desvalorizada, criou-se um cenário em que essas importações tornaram-se mais difíceis. Só que isso é um espaço para oportunidades também. É um espaço novo para aqueles empresários que estão com suas indústrias crescendo e que têm recursos para novos investimentos, aproveitar e expandir para o mercado interno. As fábricas da família Matarazzo funcionam a todo vapor 24 horas por dia. Toda a capacidade de produção das indústrias é utilizada durante a guerra. Depois de 2 décadas de investimentos em infraestrutura industrial, o Império Matarazzo agora é insuperável. Pai, espero que as coisas estejam bem na Itália. Por aqui a empresa está melhor que nunca. A produção está crescendo muito. Desculpe minha franqueza, mas para nós, o ideal seria que essa guerra nunca acabasse. Caro filho, recebemos a última carga de farinha de milho em Nápoles. E as 10.000 mulas brasileiras foram despachadas para o transporte de mantimento. A Primeira Guerra Mundial foi um momento de aumento da sua fortuna material e afetiva, as suas ligações com a terra natal. O Matarazzo até passa a viver na região de Nápoles, onde ele coordena um esforço ali de reunir alimentos e amparo àquelas populações durante esse período da Primeira Guerra Mundial. E, além disso, também contribui com dinheiro para o esforço de guerra. Mi sto qui dolenti a cantar, metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo canto. Ove non sei, la luce manca, ove tu sei. No
Brasil, Ermelino inaugura uma ala do Hospital Umberto Primo e recebe o tenor italiano Caruso para a cerimônia de inauguração. Adesso siete l'onorevole Conte Francesco Matarazzo della Casa di Napoli e São Paulo, Brasília. E na Itália, por sua ajuda humanitária durante a guerra, Matarazzo recebe o título de conde. Vindo da nossa cultura de colonização, havia sim uma valorização dos símbolos de status. E a história nos ensina que riqueza, status e poder andam juntas. Martinelli não podia ficar para trás. Faz grandes doações para a Itália em guerra e, como recompensa, recebe o título de comendador. Era uma honra para ele, porque afinal ele era de origem considerado humilde. Era tão importante que todo mundo conhecia como comendador. Ninguém falava praticamente o senhor Martinelli. O comendador, o comendador, o comendador. Eu já te disse, o dono de São Paulo é um Matarazzo. Eu posso dizer porque eu trabalho lá. Mas que besteira! Eu trabalho para o Martinelli. E não tem um dia que não recebemos caixa, mais caixa de produto. Um deslumbrado! Ignorante! A população passa a eleger seus preferidos entre os recém-criados nobres. E a competição entre os partidários toma a cidade. Estamos aqui hoje com o Dr. Martinelli, Dr. Matarazzo, com o intuito de celebrarmos uma paz em nossa comunidade. Iremos tirar uma foto. O cônsul da Itália decide agir para acalmar os ânimos e articula uma reunião com os dois empresários. Você nunca será como seu pai. Você também nunca será como meu pai. A família Matarazzo lidera um crescimento de quase 200% da produção industrial brasileira. Ermelino, exausto, parte para a Itália, enquanto as indústrias retornam à mão de seu criador, Francesco Matarazzo. O império que Francesco encontra ao retornar está ainda maior. Mas esse império cobra seu preço. O crescimento da indústria brasileira durante a guerra depende da mão de obra abundante, barata e não regulamentada. Eram condições muito precárias. O Brasil não tinha nenhuma legislação trabalhista. Não tinham registro, não tinham direitos, não tinham aposentadoria garantida, não tinha legislação de controle do trabalho de menores e de mulheres. Então, menores de 10 anos estavam muitas vezes na linha de produção. Operários, vocês ganham um salário de fome. Assistem seus filhos em casa chorando sem ter o que comer enquanto esses parasitas se entopem jantando com políticos. Os Matarazzo, eles sobem o preço dos alimentos e seguram o nosso salário. Isso não pode mais acontecer. Antes de morrer de fome, vamos morrer combatendo. Greve! 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 Martinelli se arrisca a transportar produtos pelo Oceano Atlântico durante a Primeira Guerra Mundial e domina as rotas de importação e exportação entre Brasil e Europa. Enquanto isso, Ermelino Matarazzo aproveita a crise na importação, fazendo fortuna a oferecer produtos nacionais das indústrias Matarazzo. O dono de São Paulo é um Matarazzo. Eu posso dizer porque eu trabalho lá. Mas que besteira! A enorme população de italianos em São Paulo elege seus preferidos dentre os poderosos empreendedores. Mas muitos não admiram nem Martinelli, nem os Matarazzo. E a classe trabalhadora está à beira da revolta. Antes de morrer de fome, vamos morrer combatendo! Greve! 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 Para! 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 Socorro! Socorro!
As péssimas condições de vida dos trabalhadores chegam ao limite. O movimento operário ganha força no país. Há um começo de sindicalismo, que é trazido também do sul da Europa, que são especialmente da Itália, Espanha, Portugal, onde prevaleciam os anarquistas. Começa a maior greve geral que o país já viu. Em plena Primeira Guerra Mundial, poucos meses antes da Revolução de Outubro na Rússia, aqui em julho de 1917, houve praticamente uma tomada da cidade pela classe trabalhadora, que era numerosíssima. Você tem a explosão disso em 17 e vai até 19. É um período forte onde a classe operária vai para a rua defendendo o direito de ter direitos. O movimento se espalha pelo estado e pelo país. Os portuários da Companhia Docas de Santos, de Guilherme Guinle, também interrompem o trabalho. Senhores, por favor, senhores, por favor. Essa discussão é completamente infrutífera. Greves são greves, não há culpados. Todos aqui sabemos que o senhor Matarazzo é o mais popular dentre os empresários presentes. Talvez caiba ao senhor acalmar os ânimos. Senhores, vocês estão preocupados demais com isso, é? Essas coisas se resolvem por si só. Eu já enfrentei muitas greves antes na minha vida. Eu sei como dialogar com os operários. Os grevistas não desistem, e os patrões são obrigados a negociar. As greves de 1917 e 1919 foram o primeiro passo para a conquista dos direitos trabalhistas no país. É um momento que mostra que, junto com a demografia, junto com a industrialização, junto com a modernização, havia também uma inquietação social que fazia com que a sociedade se movesse. A Primeira Guerra Mundial, em 1918, chega ao fim com um saldo de milhões de mortos. Nos 4 anos de guerra, a Martinelli S.A. acumulou uma frota de 22 navios e se tornou a maior companhia de importação e exportação do país. Mas com o fim da guerra, a travessia do Atlântico não é mais um desafio. Diversas empresas de navegação retomam suas atividades e Martinelli não tem mais a exclusividade das rotas. Os prejuízos causados pelas greves e o aumento da concorrência encurralam Martinelli. Inovação não é você fazer mais bem feito o que você tem fazendo, é você fazer diferente. É quando você muda o seu paradigma. Tem uma expressão aqui que a gente fala pensar fora da caixa. Martinelli decide não se precipitar. Pensando sobre o próximo passo nos negócios, ele viaja para Lucca, sua terra natal na Itália. Foi uma oportunidade de estreitar os laços com a terra-mãe. Era uma questão de se exibir também, né? Exibir o seu sucesso. Mas está muito jovem para se aposentar, Dom Francisco. Não, Lídia, não. Eu já tô cansado, pra mim chega, sabe? Isso é coisa pra quem é jovem, que nem o meu filho. Sabe, Lídia, que trabalhar tanto pra juntar um patrimônio como eu, dá trabalho, cansa. Mas, graças a Deus, eu agora já tô tranquilo. O Ermelino, ele é corajoso, é? Inteligente, tem cabeça boa para as coisas. E tenho certeza que o Ermelino vai ser um grande sucessor. Eu sou seguro disso.
Devido às péssimas condições de trabalho, o movimento operário se espalha pelo país. Apesar da tentativa de controlar a situação, os patrões não têm escolha e são obrigados a negociar com os trabalhadores. Prejuízos com as greves e o aumento da concorrência ao final da Primeira Guerra afetam diretamente os negócios de Martinelli, que parte para a Itália em busca de novas ideias. Francesco Matarazzo conduz a empresa durante as greves enquanto o filho Ermelino tira férias na Itália. Eu já tô cansado, pra mim chega, sabe? Isso é coisa pra quem é jovem, que nem o meu filho. Finalmente, Francesco pretende se aposentar, mas seus planos sofrem um doloroso golpe. Senhor Matarazzo. Além da tragédia pessoal, a morte de Ermelino é uma tragédia para as indústrias Matarazzo. Francesco perde seu sucessor. Questo adesso è tuo, Francesco. Sei il capo della famiglia. Agora, o chefe da família é você. Na Itália, Martinelli acompanha o esforço de seus conterrâneos na reconstrução do país após a Primeira Guerra. Ele passa pela Torre Gwynedd, o marco arquitetônico da cidade desde o século XIV. A cidade se notabilizou pelas torres antigas da Idade Média, que eram para defesa militar, e com o tempo as torres começaram a significar o poder. Ele era muito pobre e ele cresceu vendo esses palácios que eram os ricos da região. Então ele se ligou muito nessa arquitetura. Ele é um toscano que viu a arte desde criança. Martinelli é fascinado pela construção. A torre italiana o lembra da mansão Matarazzo na Avenida Paulista, o símbolo do triunfo de seu conterrâneo. Mille scuse, signore. Martinelli decide voltar para o Brasil. É chegado o momento de construir seu legado. Legado é uma palavra para mim extremamente forte, né? A gente sempre se acha infinito. E eu acho que a gente tem que ter a noção da nossa finitude para a gente pensar em legado. Saiba, Sr. Matarazzo, que a Casa Rothschild tem muito respeito pela sua trajetória. Mas, com a tragédia recente em sua família, acreditamos que seja o momento do senhor repensar o futuro das indústrias Matarazzo. A Casa Rothschild tem interesse em comprar as indústrias reunidas Fábricas Matarazzo. Eu fico muito honrado com essa sua proposta, Sr. Wallace. Mas eu peço que o senhor trate isso diretamente com meu filho. O Chiquinho poderá lhe responder. É ele que vai tomar essa decisão por mim. Mas os... Meus caros, com licença. Eu tenho uma outra reunião para participar. Permisso. Sem Ermelino, Matarazzo decide testar Chiquinho para ser seu novo sucessor. A perda do primogênito, que seria o receptor do seu legado para dar continuidade ao projeto da família, a partir daí sim, isso o debilita. E me lembro muito bem quando houve uma tentativa de compra na nossa empresa em 2008, quanto aquilo me machucava. Como é que eu vou vender isso que eu construí? Mas como vender tudo? Desse jeito será impossível competir. Martinelli. Eu não preciso ser dono de barco para continuar navegando, Almeida. Vamos vender tudo, inclusive os estaleiros. Me avise quando tiver tudo arranjado.
Martinelli mantém a empresa de importação e exportação, mas vende todos os seus navios. Com o dinheiro, ele compra o centenário Café Brandão, um dos mais populares pontos de encontro de São Paulo. E em seguida, manda derrubar. Inspirado na história e na arquitetura de Lucca, Martinelli alia um ousado plano de negócios ao seu desejo de construir um legado. Ele inicia a obra de um imenso projeto imobiliário no centro da cidade, o Edifício Martinelli. Uma torre em estilo Belas Artes, com 14 andares e mais de 300 salas e apartamentos. Ele juntou o ideal americano, do mundo novo, na escala, e a megalomania e o desejo de uma coisa assim marcante, né, ao estilo toscano. Como não existe indústria siderúrgica no Brasil, o aço tem que ser todo importado. Para diminuir a utilização desse material, o edifício é construído com concreto armado. É a maior obra desse tipo do mundo. E era um ideal também de luxo, era um sonho dele, né? Transformar a mentalidade de uma cidade que está crescendo como uma obra de arquitetura. Devo dizer que eu nunca esperei vê-lo novamente aqui no Brasil, Sr. Farquhar. Parece que meus planos para esse país ainda não terminaram, Sr. Governador. Um grupo inglês, detentor de grandes jazidas de ferro em Minas Gerais, contrata Farquhar para implantar uma empresa de mineração, a Itabira Iron Company. Farquhar volta ao Brasil para cuidar pessoalmente do empreendimento. Espero que possamos entrar em um acordo o mais rápido possível. Infelizmente, Sr. Farquhar, isso não vai ser tão simples. Os belgas também fizeram uma proposta. E o plano deles parece ser bem mais interessante para o governo de Minas Gerais e para o Brasil. Impossível. Além de minerar, eles vão construir uma siderurgia. Enquanto que o senhor pretende exportar todo o nosso minério de ferro. Não há o que discutir. Enquanto Farquhar, Martinelli e Matarazzo repensam seus objetivos, Guilherme Guinle se aproveita do crescimento da economia brasileira. Sr. Guinle. Sr. Guinle. Sr. Guinle. Os armazéns estão lotados, todos. E há 2 dias que o Lavelotte aguarda para atracar. A economia do país depende da exportação de café. E o Porto de Santos é a principal porta de saída do produto. O fluxo de navios no porto é tamanho que Guinle decide que é o momento de realizar uma ambiciosa reforma, reestruturando as docas, ampliando o número de armazéns e estendendo o cais. A década de 20 é uma década muito favorável para o desenvolvimento industrial brasileiro. E o Brasil reproduz um pouco os movimentos da economia internacional. Quer dizer, o crescimento americano autoriza que a gente possa exportar mais café, por exemplo. Aquilo que era, até a Primeira Guerra, fundamentalmente uma produção de bens de consumo para atender o trabalhador, pode agora pensar em uma estrutura um pouco mais sofisticada, com crescimento de empresas, indústrias, setor imobiliário. Amaral, não me interessa quantas vigas por tonelada. 14 andares não me basta. Eu preciso de 20. Comendador Martinelli, a fundação foi projetada para 14 andares. Mais que isso, impossível. Amaral, é muito simples. O Sampaio Moreira também tem 14 andares, mas está num ponto alto da cidade. Resultado, ele parece maior. Eu não vou gastar uma fortuna para ter o segundo prédio mais alto de São Paulo. Vamos mudar o projeto agora. Eu não vou sobrecarregar a estrutura. Ela não vai aguentar. Va bene. Se você não vai construir, eu vou encontrar quem construa. O comendador quebra o contrato com a firma de engenharia e traz seu sobrinho Ítalo Martinelli para redesenhar o projeto. Em princípio era um prédio menor e num terreno menor. Aí foi pegando gosto pela obra e ele foi querendo aumentar o número de andares. Com a ajuda de Ítalo, o edifício de Martinelli chega a 24 andares. A construção continua a todo vapor.
E o povo ficava entusiasmado, ainda passavam pelas ruas, pediam para subir mais ainda. Eu achava que era o símbolo do progresso, era o arranha-céu. Bela a vista daqui de cima. Me diga, Ítalo, e eu tava pensando. Quantos andares a mais você acha que a fundação aguenta? Bem, zio, eu teria que fazer alguns cálculos, mas eu diria uns 4, talvez 5. Perfeito. Mais 5 andares, então. Va bene. Comendador Martinelli? A quem é o senhor? Esta é uma propriedade privada? Homens, larguem essas ferramentas imediatamente. Essa obra não é segura. Está embargada pela Prefeitura de São Paulo. Em meio a uma economia acelerada, Matarazzo perde seu filho Hermelino num acidente de carro. Ele decide testar o filho Chiquinho para ser seu novo sucessor. Martinelli reduz drasticamente seus negócios de importação e exportação. Eu não preciso ser dono de barco para continuar navegando, Almeida. Vamos vender tudo. E investe pesado na construção de um arranha-céu na cidade de São Paulo, o Edifício Martinelli. Mas justo quando seu monumento está alcançando alturas sem precedentes... Homens, larguem essas ferramentas imediatamente. Essa obra está embargada pela Prefeitura de São Paulo. Não há mistério, é matemática. A fundação foi calculada para 14 andares. Eles subiram 10 a mais. É mais peso que a estrutura aguenta. A declaração dada pelo primeiro engenheiro do prédio causa polêmica. A imprensa publica uma série de artigos sobre o risco de o prédio desabar. O medo do desastre é tamanho que pedestres começam a evitar a calçada do Martinelli. Para rebater as críticas, Martinelli se muda ele mesmo para um dos andares já construídos mais altos do prédio. Enquanto Martinelli luta contra a publicidade negativa, Farquhar finalmente dá um passo adiante com sua empresa de mineração. A siderúrgica belga que atrapalhava seus planos vai à falência. E o presidente do Brasil, Washington Luiz, autoriza a empresa de Farquhar. A Itabira Iron finalmente vai sair do papel. Em São Paulo, a obra do edifício continua parada. A cada dia de obra parada, os prejuízos do comendador se acumulam. Era uma polêmica da cidade. Ele estava muito magoado com isso. Ele tentou apoios financeiros e não conseguiu. Quer dizer, ninguém quis participar dessa aventura. Tenho certeza, Chateau. Meu sobrinho que fez os cálculos. O Martinelli é o prédio mais sólido de São Paulo. Você precisa dizer isso ao povo, comendador. Quem decide se a obra para ou não é o povo. É por isso que te chamei aqui. Chateaubriand, conhecido como Chateau, é um magnata brasileiro dos meios de comunicação e pode virar o jogo para Martinelli. Martinelli cria um teste estrutural noticiado pelos jornais de Chateau. Ele prepara uma coluna idêntica às do edifício. E a cada 24 horas colocam uma tonelada de ferro sobre ela, recriando as condições da obra. Durante 7 dias, engenheiros e a imprensa acompanham o teste, registrando alterações e possíveis rachaduras. O edifício Martinelli é o assunto do momento. Não pude aceitar a proposta, papai. Não nos restaria nada, a não ser o capital de venda da empresa. Tentei negociar, mas eles são bastante redutíveis. Inglês. Bom, senhores, eu tenho que ir. Sr. Tavatini, mi piacere di vederla. Stasera, papà. Tavatini é ele. O Chiquinho está preparado.
Ele vai ser o meu sucessor. Providencie tudo o que for necessário. Dom Francesco, será que o Chiquinho não é jovem demais para tamanha responsabilidade? Eu fico pensando na reação dos mais velhos. O modelo sucessório da época era de substituir o comandante por um novo comandante dentre os herdeiros. O Conde Chiquinho era muito próximo do pai e era amado como os demais filhos, mas era o que estava mais próximo dentro da atividade industrial. Caros jornalistas, há apenas 30 minutos finalizamos o teste estrutural do meu prédio. Como vocês estão aqui em cima, já podem deduzir que o edifício não é só seguro, como aguenta facilmente 25 andares. É o edifício mais alto da América do Sul. Desculpe interrompê-lo, comendador, mas e o edifício do Jornal à Noite no Rio de Janeiro? Jornal à Noite? O que tem? Acabaram de anunciar. O edifício do jornal terá 95 metros e o vosso prédio atualmente tem 90 metros. Ele podia ter feito um império, quisesse mesmo de construções, mas ele se dedicou a um símbolo. Digamos que você vai pensar num exibicionismo, mas eu vou me exibir numa conquista, não vou me exibir numa riqueza, né? Construir por cima do prédio. Precisa reforçar essa estrutura. Não precisa, depois a gente testa isso. Faz aqui o que eu tô falando. Martinelli não aceita ficar para trás. Utilizando materiais de estrutura mais leves, ele manda construir um palacete de 5 andares no topo do prédio. A Vila Martinelli. Com a vila, seu prédio atinge 30 andares e 105 metros de altura. Com 960 salas, 247 apartamentos e pesando 580 mil toneladas, o Martinelli é um gigante de concreto armado no centro de São Paulo. Eu não posso assinar isso, papá. Você vai assinar. Eu tomei essa decisão pensando no bem-estar de toda a família. Eu entendo a sua angústia, papá. Mas eu não concordo com a sua escolha para a presidência. Não sei como isso possa ser para o interesse da família. Assim como Andréa, outros filhos de Matarazzo têm dúvidas sobre a escolha de Chiquinho. A família entra em conflito. Com a quebra da Bolsa de Nova York, os negócios de importação e exportação de Giuseppe Martinelli despencam. Tá percebendo que o nosso negócio está acabando? A crise é tão forte que o italiano pega gigantescos empréstimos para saldar suas dívidas. Com o mundo entrando na depressão, o fluxo de embarcações do Porto de Santos também despenca. Guilherme Ghini percebe que as reformas das docas que iniciou serão inúteis. E as chances de Farquhar conseguir dinheiro de investidores agora são praticamente zero. O projeto da Itabira Iron é adiado mais uma vez. Já a crise das indústrias Matarazzo não é financeira, é familiar. Sem a assinatura de todos os filhos no testamento, o futuro de sua empresa não está garantido. Enquanto o mundo afunda em uma crise financeira, os impérios de Farquhar, Martinelli, Matarazzo e Ghini parecem próximos do fim.